Estou pensando em falar um pouco sobre um só corpo. Essa graça divina que temos cantado, que nos conduz aqui nesse mundo. Essa graça nos conduz e podemos então por ela manter essa unidade do Espírito que encontramos na palavra. Mas é somente por graça que podemos fazer isso. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 17. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Um só corpo. A verdade foi restaurada no século XIX e a doutrina dos apóstolos sendo extraída dos poços entulhados por séculos de densas trevas. Essa doutrina dos apóstolos trazida à tona, portanto, nos privilegiaram com o conhecimento da graça e também com tudo que acompanha essa graça soberana. Esse tempo da igreja na terra, que se chama Filadélfia, foi abundantemente explorado, então, não porque homens eram muito especiais, mas porque o Espírito Santo avivou a pessoas para trazerem à tona a verdade. E de posse, então, dessa verdade, parece que não haveria mais possibilidade de queda, não teria mais tempo de queda, mas era um engano, porque a posse dessa verdade, os privilégios que acompanhavam toda essa revelação, não impediram de descermos escorregarmos e descermos até Laodiceia. E Laodiceia é um estado em que a igreja se encontra hoje. Laodiceia é constituída de igrejas independentes, grupos de cristãos, saídos, logicamente, de Filadélfia, mas que, na verdade, estão se achando ricos e abastados, mas o estado é de miserável. A verdade, a palavra de Deus, ela continua imutável. Ela não cede à infidelidade do homem. E então, embora encontramos nesse estado de coisas, Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria também nessas circunstâncias em que a igreja se encontra. E essa extrema circunstância que nós estamos encontrando nos nossos dias. E Deus vai cumprir o seu propósito e mostrar a sua multiforme sabedoria, então, nesse estado de coisas.
Entre tudo o que nós aprendemos daquilo que, como eu disse, foi extraído desses poços, se encontra a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nos falando de muitas coisas, como salvação pela fé, pela graça, certeza, segurança da salvação. Também nós encontramos aquilo que é para Israel, aquilo que é para a igreja, tão importante distinção que nos ajuda a enxergar claramente o que Deus nessa dispensação da graça está fazendo conosco. Muito importante distinguir aquilo que é para Israel e aquilo que é para a igreja. O selo do Espírito Santo, outra revelação muito importante, selados, garantidos, sem possibilidade de se ficar esquecido, mas garantidos para o céu. O fato de sermos abençoados com Cristo, não apenas, que já é muita coisa, mas por Cristo, como Israel, como santos do Antigo Testamento, mas ser abençoados com Cristo. Revelações muito importantes. Arrebatamento da igreja, partimento do pão, etc. E entre essas revelações nós temos aquela de que estou falando hoje, de que há um só corpo. Resta-nos perguntar até que ponto nós entendemos, ou melhor, até que ponto nós aceitamos o que a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, nos diz. Até que ponto nós aceitamos isso? Se nós aceitamos isso, então nós devemos ler em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Qual é a nossa resposta a essa declaração da palavra de Deus? O versículo 4. Há um só corpo. O que respondemos a essa declaração? Me refiro ao ponto de vista prático. Também procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Praticamente, o que nós respondemos a essa declaração da palavra de Deus? Eu tenho uma porção no Antigo Testamento que nós vamos ler, acho muito própria para explicar. Porque nós temos duas respostas apenas. Uma é divide, e a outra é o que está no versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
essa outra resposta, a segunda resposta é: fique unido em verdade e amor. Porque a ordem da palavra de Deus é essa, é verdade e amor. Não é uma questão de nós ficarmos unidos a qualquer preço. Ou seja, em detrimento da verdade, nós mantermos uma unidade que não é a do Espírito. Porque nós estamos falando de unidade do Espírito. Para manter essa unidade, não formar essa unidade, mas para que essa unidade seja praticamente vista, então há algo que nós fazemos. E nós não produzimos a unidade, ela já existe. E como isso? Em verdade e em amor. Andando nessa maneira, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros. Então, essa é a maneira prática a qual eu me referia. Eu perguntava, como? Mas praticamente. O que nós fazemos para manter essa unidade? Ou, em outras palavras, cumprir essa palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Vamos ler uma passagem em 1 Reis, capítulo 3. É o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. E o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. É interessante, as duas eram prostitutas. E uma delas não, era realmente a mãe do menino, a outra não.
Agora, quando levantou-se essa questão, esse menino morto, e a questão de dividir, de separar, repartir em dois, a mãe, que era verdadeira, porque a única diferença entre as duas prostitutas era que uma era a verdadeira mãe e outra não. Quando levantou essa questão então de dividir, a que era a mãe do menino mesmo, abriu mão, não da verdade de que ele era filho dela, mas abriu mão do seu direito de mãe sobre ele. A outra não se importou. Divide. Irmão, será que nós nos importamos com isso? Será que nós temos entendido, não só entendido, ou atendido a palavra de Deus? Há um só corpo. Nós estamos dispostos a dar de mão de nossos direitos, nossas convicções, nossa justiça própria, etc., em favor da unidade? Nós estamos dispostos, será, a lançar mão, ou melhor, dar de mão a todos esses nossos direitos em favor da integridade desse corpo? Parece, irmãos, que muitos não, por todo esse tempo, eu estava falando de Filadélfia, muitos não apreciaram devidamente essa verdade. Não se importaram. Divide. O que me importa? Nem teu, nem meu. Como se a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, fosse algo que nós pudéssemos ter opções. Nós pudéssemos fazer como nós queremos. Como se a casa de Deus nós pudéssemos administrar da maneira como nós administramos, bem ou mal, os nossos próprios negócios. E a verdade é essa, que caímos. E o resultado dessa indiferença nós enxergamos claramente em Laodiceia. Importa para você, importa para mim, estarmos a um lugar onde Cristo não está? Ou nós achamos, o que é pior ainda, e que Ele está em todo lugar? Como se a verdade da onipresença de Deus fosse a mesma coisa que a presença de Cristo em meio de 2 ou 3 reunidos para o seu nome. Há uma distinção muito grande. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas Cristo se põe pessoalmente, em espírito, é claro, no meio de 2 ou 3 congregados para o seu nome. Mateus 18, por favor. Em Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde estiverem, mas nós sabemos que essa palavra envolve outra coisa. Onde forem reunidos, porque a diferença é que onde forem reunidos supõe uma outra pessoa reunindo para o nome dele. E nós sabemos que é o Espírito Santo que congrega. O Espírito Santo congregando para o nome de Cristo. Porque se fosse meramente onde estiverem reunidos,
significa que duas ou três pessoas se sentam no lugar e exigem a presença de Cristo no meio deles, dizendo: nós estamos aqui em nome de Cristo, Cristo tem que estar aqui. Não, não é isso. O Espírito Santo congrega para o nome de Cristo e Ele está no meio. Não é uma decisão de algumas pessoas que resolvem, 2 ou 3 ou mais. Não, é o Espírito Santo congregando para Cristo. E ainda que sejam 2 ou 3, há a verdade de que Cristo está no meio. Ainda que sejam poucos, é possível manter essa verdade. Eu quero dizer algo aos que, não sei se aqui, não me lembro, mas aqueles que estão congregados em cidades distantes de outras assembleias, e que por serem tão poucos, por isso que temos orado várias vezes por Miracema, Tocantins e outros lugares, irmãos sozinhos, animar, esse é meu desejo, animar, porque essa verdade, ela pode ser expressada por 2 ou 3, e ela deve ser expressada, ela deve estar com sua bandeira erguida nessa localidade. Cristo está no meio de 2 ou 3. Isso faz toda a diferença. E eu pergunto, faz toda a diferença? Quantos nós temos ouvido de que não se importam? Não se importam com isso. Eu disse que essa unidade é mantida em verdade e amor. Verdade exige separação. Separação não só de sistemas humanos, mas separação de vasos, separação de pessoas também. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge outro sim dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Aqui nós vemos uma questão de vasos também. No versículo 19, qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. É claro, esse é um ponto. Eu repito, lembrando, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, em verdade e em amor. Verdade, separação. Aqui nós vemos separação do mundo. Aparte-se da iniquidade. Viver em pecado depois de ter recebido o pleno perdão dos pecados, etc, etc. É lógico que não. Aparte-se da iniquidade. Mas aí vem o problema de grande casa. Será que nós ignoramos esse problema? Esse grande problema? E será que nós ignoramos que a palavra de Deus nos manda que nós nos apartemos desse sistema? Há uma grande casa. Nessa grande casa existem vasos para honra e vasos para desonra.
Será que nós entendemos que Deus está nos falando, aparte-se, não só da iniquidade do mundo, mas a casa grande? Tá bom, me aparto de um sistema, tudo bem, mas eu convivo com os vasos. Não há nada de mal eu casar com outro vaso, um vaso de lá de dentro do sistema. Não há nada de mal eu andar com ele, eu assistir às suas reuniões. Olha, eu não concordo com o que eles dizem. E também não faço o que eles fazem. Tá bom, mas você está contaminado por associação. Isso nós vemos em João também, na epístola de João, do apóstolo João. O que dá boas-vindas àquele que nega que Cristo é Deus. Faça cúmplice nas suas obras. Olha, eu não penso, mas você dá as boas-vindas. É cúmplice das suas obras más. Então nós temos aqui também separação de vasos. Separação do mundo, separação na casa grande e separação de vasos. E depois nós temos algo que é muito importante também. Muitos cristãos podem chegar até esse ponto e ficarem sozinhos. Talvez isso esteja mais relacionado com justiça própria, achar que é mais justo que os outros, porque se nós não nos achamos mais justos, nós seguiremos com os que estão assim separados. Esse é outro ponto importante. Separar de e seguir com outros. Mas uma coisa muito interessante que nós temos em 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Versículo 6 também. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Interessante, quando nós entendemos esse princípio de há um só corpo. Durante a jornada, vivendo, achei interessante, eu estava comentando com o irmão sobre o que nós ouvimos de Moisés. Moisés aprendeu, ficou 40 anos no Egito, aprendendo os ensinamentos, a ciência do Egito. Depois ele ficou 40 anos no deserto, aprendendo algo pessoalmente de Deus. E depois 40 anos com o povo de Deus no deserto. Esses 40 anos últimos, nós ouvimos falar da paciência, ele era o homem mais paciente da face da terra. Algo muito marcante. Algo ele fez ali, que ele não pôde entrar na terra depois desse exercício no deserto com o povo de Deus. Andar com o povo de Deus, eu acho que é a parte mais difícil. É por isso que é o problema. A primeira contradição, a primeira controvérsia que há, a primeira advertência que nós recebemos, ou um desacordo com o que nós pensamos, aí é a prova. E eu estou citando essa passagem de Ló, porque foi isso. Ló não percebeu a grandeza das coisas de Deus que estava com aquele homem Abraão. E o primeiro probleminha que apareceu, a primeira desavença entre seus pastores, as campinas verdejantes, bem irrigadas, símbolo da prosperidade desse mundo. E Sodoma,
símbolo da religião, escondendo-se em Sodoma, protegendo-se em Sodoma. Resultado: ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Nós preferimos muitas vezes viver enfadados num lugar que nós sabemos que não é onde Deus nos quer, do que viver humilhado entre o povo de Deus. E é isso que eu quero principalmente dizer. Até que ponto nós estamos dispostos a lançar mão, a dar de mão, melhor dizendo, dar de mão de todos os nossos direitos, aprender a viver com o povo de Deus, a ter firmemente em nosso coração o propósito de não dividir esse corpo. Tantas vezes temos esse terrível pensamento que, não importa. Meus irmãos, é algo que a palavra de Deus põe em evidência. É uma verdade vital. A igreja falhou em mostrar a Cristo pela sua unidade. Porque em João nos diz que era assim, que o mundo conheceria. Falhou. Mas nem tudo ficou perdido. A palavra de Deus permanece a mesma. A verdade é a mesma. O estado é o pior possível. Mas a verdade é a mesma. Que Deus nos ajude a aceitar essa verdade. Não somente a conhecer essa verdade, mas a aceitar isso. E praticamente andarmos de maneira que possamos manter essa unidade no vínculo da paz. Repito, essa unidade que nós não formamos, que é a unidade do Espírito, que nós mantermos no vínculo da paz. Ainda que tenhamos que dar de mão de nossos direitos, etc, etc. Acho que nós podemos orar nesse sentido, que não sejamos como Esaú. Esaú não se importou. O que me importa? E deu o seu direito de primogenitura. Vendeu por um repasto, um pouco de comida. E o problema é que depois ele não conseguiu arrependimento. É um contraste muito grande com Pedro, e aí eu acho que nós devemos orar ao Senhor nesse sentido, que não sejamos como Esaú, que não nos importamos com a grandeza das coisas de Deus, mas que sejamos como Pedro, que embora muitas vezes por vontade própria ou algo que no nosso impulso natural nos leva a negar a verdade, mas chorar amargamente. Irmãos, é bom chorar amargamente, porque nós estamos no caminho de volta. Arrependimento. Agora, quando nós somos combalidos, ou nós somos atacados, e nós não reconhecemos e achamos que a coisa vai ficar assim mesmo, que perigo é isso? Não, que haja em nós um choro de arrependimento, porque nós temos caído. Me refiro não só à nossa vida pessoal, mas quanto à igreja. Nós temos caído, e esse choro é muito importante para a nossa restauração e nossa bênção. Que Deus nos dê, na sua graça infinita, esse arrependimento, esse estado de espírito. Nós bem sabemos que esse é o trabalho que Cristo está fazendo agora mesmo como intercessor
como um advogado, um mediador, consolador, que ele é, me refiro a 1 de João capítulo 2, intercedendo por nós. Para quê? Se nós já estamos salvos, se nós não perdemos essa salvação, para que está intercedendo ele? Para nos trazer arrependimento. Por quê? Porque é importante o dia que nós vivemos aqui. Importante para a glória dele. E manter sua palavra. Ainda que seja contra o que nós pensamos, muitas vezes o que nós dizemos e muitas vezes com o que nós fazemos. Que Deus nos dê essa graça de andar em comunhão, em arrependimento, em humilhação, seguindo a verdade em amor e principalmente quanto a essa verdade vital de que há um só corpo. Podemos dar graças?